De hoje me propõe a falar de três assuntos. O primeiro é a exibição do filme Jardim das Aflições, realizada pela Direita Minas e pelo Diretório Acadêmico Orosimo Nonato, o DA de Direito da Milton Campos. Nós exibimos o filme na segunda-feira. O filme é... Opa, salve D'Angelo. Exibimos o filme na segunda-feira. Um filme muito bacana, muito bom. Conta um pouco da história do professor Olavo de Carvalho, ele faz uma análise da política nacional, faz uma análise filosófica também muito interessante, um filme que realmente vale a pena ser visto. Ô D'Angelo, tá na pauta, é o terceiro ponto da pauta, Marielle Franco. É um filme que vale a pena realmente ser visto, um filme muito bacana. Eu gostaria de agradecer aqui publicamente ao pessoal do Diretório Acadêmico Orosimo Nonato, o pessoal lá da Milton Campos, por ter fornecido estrutura, né, para a exibição desse filme. Excelente, a gente fez até alguns comentários depois do filme, minha participação está aqui na página da Direita Minas, na minha página também, quem quiser acompanhar o comentário que foi feito, depois abrimos para perguntas e respostas e foi muito bacana. Outro tema que eu gostaria de comentar também é a entrevista do Ney da Rocinha para o jornal É o País. O Ney da Rocinha, um dos maiores traficantes desse país, foi entrevistado e se tornou o mais novo pensador da esquerda brasileira, o mais novo ícone da esquerda brasileira é o Ney da Rocinha. Ney da Rocinha disse na entrevista que a solução para o tráfico é a legalização. É claro que o traficante pensa no bem da nação, ele não tem interesses próprios. Quando ele diz isso, é porque ele quer o melhor para o Brasil. Ele disse também que acha que o Bolsonaro não será eleito, porque os brasileiros, diferentemente dos americanos, não elegerão alguém como Trump, e que se ele pudesse votar, ele votaria no Lula. Eu gostaria de saber qual é a novidade de um bandido apoiar o Lula e ser contra o Bolsonaro. Ora, é evidente que esse traficante, esse canalha, que traficava drogas, que mandava executar pessoas, que comandava o crime organizado, não quer que o Bolsonaro seja eleito e apoia um outro bandido como Lula. E do jeito que esquerdista adora bandido e acha que bandido tem que candidatar e quer votar em bandido, provavelmente eles já vão começar com a hashtag que eleição sem o NEM é fraude. Que eles vão querer colocar o NEM no Congresso Nacional, porque esquerdista adora bandido. Então, quem tiver interesse em ler, o NEM deu essa entrevista patética, um traficante querendo pagar de bastião da moral, ridículo, e como se esperava, um bandido contra o Bolsonaro e apoiando outro bandido, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. E o último assunto, e o assunto principal do dia, é o assassinato da Marielle Franco, a vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, que gerou uma repercussão enorme, comoção nacional, tomou dezenas de minutos em todos os jornais do Brasil, gerou comoção do presidente. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, foi ao Rio de Janeiro para acompanhar as investigações. Tem uma força-tarefa só para o assassinato da Marielle Franco. E olha, eu não comemoro assassinato de gente inocente. Eu posso até comemorar a morte do Fidel, que era um genocida, quando o Raul morrer também. Eu entendo isso. Agora, comemorar a morte da Marielle não faz sentido. Tem total divergência política com ela, creio que todos aqui têm, mas não é lamentável o que aconteceu. O que me incomoda não é o fato das pessoas estarem indignadas com a morte dela, eu acho que tem que estar indignadas mesmo. O que me incomoda é que no mesmo dia, um pai de família foi executado durante um latrocínio na frente do filho de 5 anos. E isso aí não tem metade da repercussão. O que me incomoda é que policial é executado no Rio de Janeiro todos os meses, e eu digo executado, não estou falando de troca de tiro com traficante não. Eu estou falando de ser reconhecido quando está de folga e ser executado por bandidos. E isso não gera notícia. A gente teve aqui em Minas Gerais um soldado daqui de Belo Horizonte, o Rogério Júnior, em fevereiro agora. Ele foi reconhecido como policial militar e foi executado aqui em Belo Horizonte. Pergunta se o Temer ficou preocupado. Pergunta se o Raul Jungmann veio aqui acompanhar a investigação. Pergunta se o canalha do Pimentel deu algum tipo de declaração.
Ora, no passado, em outubro, eles mataram um coronel, comandante de batalhão no Rio de Janeiro. Executaram, fecharam o carro do coronel, encheram o carro do coronel de tiro. Pergunta se a Anistia Internacional, se o OAB, se o Temer ficaram preocupados. Quando morre PM, ninguém fica preocupado. Agora mata uma vereadora para você ver se não vai ser notícia no Brasil inteiro. É isso que me incomoda. Eu acho que os assassinos têm que ser achados sim, têm que ser punidos sim, não tem que dar colher de chá só porque o partido dela defende bandido. Bandido tem que ser punido com rigor da lei. O que eu gostaria é de ver essas mega operações, essa indignação, essa mobilização do governo quando o policial militar é executado, quando o pai de família é executado, porque é muito bacaninha aí na imprensa falar que a violência é ruim, que não pode ter esse tipo de coisa, quando morre vereadora. Pô, vereadora é gente importante, né? Parlamentar. O policial que veste a farda todo dia para arriscar a vida dele, esse aí, tranquilo. Pô, se executar ele, põe uma nota de rodapé no jornal e acabou. Agora, mata a vereadora e fica 10 minutos no Jornal Nacional. Então, sabe, meus sentimentos à família, não desejo mal nenhum. Opa, oi Roberta. Não desejo mal nenhum à família da Marielle, mas é uma pena o que aconteceu com ela, mas é uma hipocrisia descarada. Esse pessoal que nunca se preocupou com a violência agora vem falar que é horrível, que é um atentado, que é uma execução. Porque quando estavam matando soldado da PM aqui em Belo Horizonte, não tinha ninguém preocupado com a execução. Quando estavam matando o coronel da PM no Rio de Janeiro, não tinha ninguém preocupado com a execução. Agora a execução é o grande problema. É um grande problema. Mas não é só porque mataram a vereadora do PSOL, não. Enfim, os temas curtos, realmente. Aliás, outra coisa que eu gostaria de comentar também, eu comentei que a repercussão que deveria ter quando morre um policial, quando morre um pai de família. Agora, outra coisa também que está me deixando enojado, indignado, é o fato de que a moça morreu ontem e o caixão dela já é palanque para a esquerda e já é palanque para o PSOL. Sabe por quê? Porque agora estão falando que ela morreu porque ela era negra, porque ela era mulher, porque ela combatia não sei o que, de milícia, de polícia. Quer dizer, não esperam as investigações terminarem. Eles fazem política com a morte de alguém. Aí vem falar que a culpa é das armas, vem falar que é o genocídio negro. Sabe, é uma palhaçada. A violência no Rio de Janeiro é alarmante. Todo mundo no Rio de Janeiro é refém. Só que o PSOL fez da morte da vereadora um caixão. É palanque político para psolice na televisão e falar que o PSOL é perseguido, que estão querendo calar o PSOL, que querem matar todas as minorias e não sei o que. E uma grande mentirada. É lamentável sim a morte da vereadora, mas são dois pontos muito importantes. Deveria ter esse tipo de repercussão e consternação quando morre policial militar, quando morre policial civil, quando morre cidadão de bem comum, pai de família, e não tem. Só tem quando morre vereadora. É complicado isso. Enfim, eram os 3 temas que eu gostaria de falar. Normalmente eu entro mais nos temas e aprofundo, mas são temas que eles são simples. A declaração, a opinião é muito simples, é muito sucinta no que se propõe. Eu vou ler uns comentários aqui. O Juca Boladão perguntando que o assassino da Marielle vai ser tratado como um bandido ou como vítima da sociedade. Pois é, eu achei esquisito o Marcelo Freixo falando que não vai descansar enquanto os bandidos não forem punidos. Ele que nunca quis punição para bandido, agora está exigindo. O D'Angelo falando que quando morre um PM ninguém fala nada. Pois é. O Evan falando que a esquerda é o câncer do Brasil. Salve pro Giovanni. Isso aí, morrem 60 mil civis policiais no país por ano. Silêncio, morre uma comunista, país para. Comoção geral, vira manchete no mundo, isso mesmo. Foi o jornal inteiro. O Juca falando que nem esperaram o corpo esfriar para começar a militância.
aqui no Ipatinga teve manifestação LGBT por causa da morte da vereadora. Pois é, não. Manifestações no país inteiro. E eu entenderia se fosse uma vigília, se fosse luto, se fosse comoção. Agora não. Usam a morte da vereadora para angariar as massas, para fazer manifestação política, para fazer manifestação contra a intervenção no Rio de Janeiro. Ora, a mulher foi morta por bandidos, e aí usam a morte dela para questionar a intervenção no Rio de Janeiro. Quer dizer, fazendo caixão de palanque, literalmente, sem um pingo de vergonha na cara, uma palhaçada, uma caralice, uma morte que está repercutindo muito mais do que qualquer outra morte. Eu acho que tem que repercutir mesmo, mas as outras também. E uma morte que está sendo usada para promover ideologia de esquerda. O PSOL não está de luto, o PSOL está em plena campanha fazendo do caixão um palanque. Enfim, pessoal, gostaria que vocês, a Roberta falando que são canalhas 1000 vezes, interagissem nos comentários. A Márcia perguntando do motorista. Pois é, o motorista era um cara que fazia bico de motorista, né, para complementar a renda, tinha 2 filhos, esposa, e foi assassinado também. A repercussão muito pequena do motorista. Mesma coisa, o pai de família que morreu no Rio de Janeiro na mesma data. Mesmo dia, ontem à noite. Um homem foi executado no latrocínio em frente ao filho de 5 anos de idade. Isso aí é uma matériazinha de 30 segundos no jornal. Isso aí não aparece na manchete, não. Isso aí não toma o jornal inteiro. Isso aí não sai no exterior. Isso aí não importa, não. Importa que morreu a vereadora. Enfim. A Márcia falando que é jogo político. A Luciane falando que estão querendo colocar na conta da PM. Exato. Mais uma canalice. Dizem que ela estava combatendo a truculência da PM, a ação violenta da PM, que ela foi executada pela polícia militar. Não tem uma prova, não tem um indício, mas eles já querem colocar a culpa na polícia militar do Rio de Janeiro. Olha, quando Celso Daniel morreu por queima de arquivo do PT, aí não pode falar que foi o PT, não. Não pode falar que foi a mando do Lula. Que não tem provas, não sei o que, não pode. Agora, o esquerdista acha, do fundo da cabeça de maconheiro dele, que a culpa é da polícia militar, e aí joga a culpa na polícia militar. Uma palhaçada. A cidadã foi morta por bandidos. É isso que ocorre. Porque os bandidos tomaram conta do Rio de Janeiro. A Roberta falando que era motorista de Uber. Ô, Roberta, se eu não me engano, era motorista dela mesmo. Eu posso até estar desatualizado, mas eu acho que ele fazia bico de motorista para vereadora. Não sei realmente. Se for de Uber, pô, lamentável, né? O cara sai pra uma corrida, um trem que não tem nada a ver. De qualquer maneira, lamentável, né? Mas... E acaba sendo vítima desse tipo de situação. Enfim, guardando aí mais comentários pra gente interagir, debatendo, porque a Márcia falando que pode ser rixa de bandidos, milícias, pode ser 1 milhão de coisas. A investigação mal começou, mas a esquerda já criou toda uma narrativa que ela é vítima da polícia, vítima dos militares. Tem gente falando que a culpa é da intervenção militar no Rio de Janeiro. Certamente foi um caminhão do exército, não foi um carro que matou ela, não. O Marconi falando que a melhor mensagem que ele viu sobre a morte dela foi da Direita Minas. Parabéns ao autor. Pô, obrigado, Marconi. O autor não sou eu, não, mas dando parabéns à Direita Minas eu fico lisonjeado. O Sérgio falando que o Ney da Rocinha diz que tem que liberar as drogas para assim acabar com os traficantes. Pois é, Sérgio, como eu falei no início da live, eu não acho que o Ney da Rocinha tem em mente os interesses do país. Eu acho que o Ney da Rocinha é um canalha, é um bandido, tem em mente os interesses da organização a qual ele pertence, e aí ele promove esse lobby imbecil para soltar todos os companheirinhos presos por tráfico de drogas e manter uma hegemonia ainda maior do crime organizado no nosso país. Inclusive o Ney da Rocinha disse na entrevista também que gostaria de votar no Lula, porque é bandido como ele e que morre de medo do Bolsonaro. O Marcelo falando que até o STF, a Corte Suprema, fez mimimi.
Cara, eu nem acho que é mimimi, eu acho justo a indignação, a revolta. O que me incomoda é que quando morre o PM, o STF fecha o olho. Quando morre o pai de família, o STF fecha o olho. Pô, precisa morrer uma vereadora do PSOL pra gente entender que a violência no Rio de Janeiro tá um inferno? É complicado. A Grazielli falando que quando a notícia saiu, ela comentou que a culpa ia cair na polícia e nas Forças Armadas. É o esforço incessante da esquerda e do PSOL de dizer que a culpa é da polícia, das Forças Armadas. Uma canalice. Não tem nada nesse sentido. Nenhum indício investigativo nesse sentido. Mas a esquerda decidiu que a culpa é da polícia. E aí propaga essa falsa narrativa. Difama a polícia militar. Difama o exército brasileiro. São os canalhas. Canalhas. O Luiz Fernando falando que pode estar falando besteira, mas acredita que quando a situação está complicada, a esquerda é bem capaz de criar seus próprios mártires. Olha, Luiz, eu não posso afirmar, mas eu não duvido. Eu não duvido nem um pouco, porque esse caso gerou uma repercussão enorme para o PSOL e agora eles têm espaço na mídia para falar bobagem, enfim. Existem pessoas que fazem muito mais pelas pessoas e a Globo não fez o que fez no JN hoje. Estão colocando todas as esferas da segurança para investigar esse caso. Só acho que tem que ser igual aos outros casos. Muita coisa vai rolar até as eleições. Pois é, Juca. Todas as esferas da segurança. O ministro da Segurança Pública veio ao Rio de Janeiro acompanhar as investigações. A Polícia Federal foi colocada à disposição. A Polícia Civil do Rio de Janeiro. Olha, por que não tem esse aparato todo quando morre um cidadão? Pai de família. Por que não tem esse aparato todo quando morre um policial? Pô, vereadora do PSOL é melhor que nós agora? Eu não vou dizer nem que é porque ela é do PSOL. Sabe, político no Brasil é tratado como super-herói, como se fosse uma superclasse. Ora, político não vale mais que policial, não. Quando o policial morre, tem que ter esse aparato todo, essa preocupação toda também, mas não tem. Mas aí, pô, morreu a vereadora, tem que parar o Brasil inteiro para descobrir quem foi, punir, enfim. Resultado da política de impunidade que ela é defendida. Glamorização de bandidos e desvalorização da polícia defendida pelos psolentos. Exato. Só falta dizer que a culpa é do Moro. Engraçado que o caso Celso Daniel até hoje não foi esclarecido. Exato, Luiz. Mas não vamos nos precipitar e dizer que o Celso Daniel foi queima de arquivo do PT, que foi a mando do Lula. Pô, tem disso nenhum. Só várias e várias indicações investigativas. Agora, dizer que foi a polícia que matou a Marielle é tranquilão, porque aí você está sendo esquerdista, lacrador, e a culpa de tudo de ruim que acontece no Rio de Janeiro é da polícia militar, mas dos bandidos não. Defendia bandido como vítima, acabou sendo vítima dos bandidos. O Sérgio falando, após a repercussão de hoje, o que vai morrer de vereador não vai ser brincadeira. Ai, ai. O Celso Daniel também foi executado, pois é. Mas esse aí foi executado pelo PT, né? Então não pode comentar não, que é feio. O Zander falando que é foda essa mídia. É complicado, realmente complicado. É vergonhoso. Eu acho que a gente deveria ter esse tipo de repercussão e esse tipo de indignação para todas as mortes, realmente. Principalmente as dos que nos defendem, que são os nossos policiais. Eu lembro, como se fosse ontem, recentemente, era o dia do adesivaço da direita Minas, morreu o soldado Rogério Júnior, executado na madrugada anterior. Inclusive o Júnior Amaral o conhecia o pai dele, falando da tristeza que é, né, esse tipo de situação, ainda mais para o pai, que também é polícia, que levou o filho para essa carreira. E eu não vi o Jornal Nacional fazendo matéria falando do Rogério Júnior. Eu não vi o Raul Jungmann vindo a Belo Horizonte para investigar quem matou o Rogério Júnior. Eu não vi a OAB soltando nota de que os criminosos deveriam ser punidos. Eu não vi o presidente Michel Temer emitindo nota em homenagem ao policial militar. Eu não vi nem o governador Fernando Pimentel emitindo qualquer coisa em relação ao soldado. Mas quando morre a vereadora do PSOL, aí o país inteiro para. A mesma coisa quando morreu o coronel da PM no passado. Eu pego o caso do coronel porque eu lembro que foi icônico. Eu sei que policiais são executados quase que mensalmente no Rio de Janeiro, talvez até mais de um por mês, e a maioria praças, né?
mas o coronel marcou porque ele era comandante de batalhão e chamou muita atenção. Foi em outubro do ano passado, se eu não me engano. Cercaram o carro do coronel, comandante do 3º Batalhão do Rio de Janeiro, se eu não me engano. O executaram também. E não teve carta do presidente, não teve ministro indo para o Rio, não teve indignação da OAB. É isso que incomoda. Não me incomoda o assassinato da Marielle ter todas essas coisas. Tem que ter mesmo. O que me incomoda é os outros que não tem. O Zander aqui falando que o discurso da Érica Cocai insinuando que foram os militares é um absurdo. Pois é, não tem o menor indício de que foram os militares, mas a esquerda quer impor essa narrativa e vai fazer o possível para fazê-lo. São canalhas, são hipócritas e querem porque querem colocar isso nas costas da intervenção militar no Rio de Janeiro, da polícia militar, enfim. Felizmente o acontecido está servindo para fazer politicagem, desinformar e confundir a população. Exato, Grisiele. O Juca pedindo para mandar um salve pessoal da DM Luminárias, o Valei, Gabriel, Leon, Paulo, Valério. Pô, um abraço pessoal da DM Luminárias. Todo mundo que é DM é sangue bom. Então, tamo junto, pessoal. O Giovanni comentando que o problema é a sistematização e o aparelhamento que o Estado brasileiro chegou quando acontece com o esquerdopata que perdendo o sistema, isso toma uma proporção enorme. Eu acho que o Brasil está à beira do comunismo total e entregar todos os homens de bem aos criminosos. Pois é, complicado. Quando morre alguém aliado, alguém de esquerda, aí é um absurdo, aí tem comoção nacional. Quando morre um policial, um pai de família, é tranquilo, é comum, normal. Violência no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, o conteúdo da live era basicamente esse. Para quem não estava no início da live, eu comentei que segunda-feira agora, segunda passada, a gente exibiu o Jardim das Aflições da Milton Campos. Muito bacana o filme, vale a pena assistir quem ainda não assistiu. Promovemos um debate depois muito legal. Agradecer ao pessoal do diretório acadêmico que nos recebeu na Milton Campos para a exibição do filme. Comentei sobre a entrevista do Ney da Rocinha, quem quiser depois procurar. Uma palhaçada, um criminoso, um bandido defendendo outro bandido, dizendo que gostaria de votar no Lula, que não acha que o Bolsonaro vai ganhar. E agora o caso da Marielle, que é o que eu estou falando nos últimos minutos, que é o que está repercutindo realmente, porque é o assunto do dia, né? Não tem jeito. O Rafael pedindo para falar sobre voto impresso, ou seja, alguma coisa. Rafael, não sei de nenhuma novidade, cara. A gente continua esperando que o TSE cumpra a lei que exige que todas as urnas tenham voto impresso. Eu sei que está tendo uma movimentação no processo, que a Bia Kicis e outra advogada foram aceitas como amicus curiae, amite curiae, aliás, né, porque são duas, e vão participar do processo, enfim, mas não sei em que pé que tá. O Marcelo falando que só vai mudar toda essa situação que estamos vivendo quando as leis para quem cometer qualquer crime seja cumprido em sua integridade, não um sexto e por aí vai, concordo plenamente. O cara é condenado a 30 anos, em 6 ele já está na rua. O pessoal de Vazante, Minas Gerais, juntos contra o socialismo, comunismo, valeu Rogério. Bom, pessoal, então era isso, era mais para expressar a indignação realmente, não com a comoção gerada pela Marielle, mas com a falta de comoção que os assassinatos de policiais, de pais de família e de cidadãos comuns, que não tem essa áurea de parlamentar, não geram. E também a palhaçada do Ney da Rocinha, que eu gostaria já de ter comentado um tempo atrás. Muito obrigado a todos que acompanharam a live, pela audiência. Como sempre, a direita vive em Minas Gerais. Valeu, pessoal!